Pai. Portanto, meu Deus, usa o teu filho como um canal de bênção. Fala conosco, Pai. Tudo alegra, tudo fortalece, Pai, tudo resolva. Para que a gente venha para a história da tua casa com alegria. Para que a gente venha e ainda convida as pessoas para vir para a tua casa. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, mais uma vez, eu saúdo a todos na paz do Senhor. Quantos nesta noite acreditam que Deus pode ter um particular conosco, levante assim as mãos e diga: eu creio. Muito bem. Meus irmãos, eu quero magnificar a Deus, de uma vez mais estar convosco aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Templo Central, na localidade do Pedregal, na direção do nosso amigo e irmão presbítero Peninha. Que Deus possa abençoá-lo de uma forma rica e poderosa. Eu peço aos irmãos que me ajudem nesta noite. Você pode me ajudar a não se locomover, permanecendo aí no seu lugar e desmarcando aquele encontrozinho pessoal com o bebedouro, com o banheiro. Vem, permaneça aí por alguns minutos, visto que nós temos poucos minutos para transmitirmos a palavra de Deus. Eu confesso que ouvi aqui os louvores, assim também algumas palavras dos irmãos em relação ao que está acontecendo na vida de alguns irmãos e amigos em relação a enfermidades. Acreditamos que o Senhor ainda continua operando e fazendo milagres. Amém, queridos? Quantos acreditam aí? Irmãos, uma das coisas que nós devemos sermos é sensível à voz de Deus. E nesta noite eu quero ser sensível ao Espírito do Senhor e compartilhar convosco uma palavra que encontra-se endereçado no primeiro, ou seja, no segundo livro dos reis de Israel, capítulo de número 5, versículos de número 9 e de número 10. Segundo livro dos reis, capítulo de número 5, versículos de número 9 e de número 10. Apenas 2 versículos para a nossa reflexão nesta noite, os quais acreditamos que Deus tem algo a revelar-nos mediante a sua sacrossanta, inerrante, infalível, inefável palavra de Deus. Segundo Reis, capítulo de número 5, versículos de número 9 e de número 10 nos diz: veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Quantos nesta noite concordam com a leitura desta palavra, por gentileza se colhem e digam amém. Meus queridos e amados irmãos e minhas simpáticas irmãs em Cristo Jesus, nosso Senhor, nesta noite oportuna que uma vez mais o Santo de Israel nos concede, de estarmos nós aqui na condição de servo, mas também na condição de porta-voz do Senhor. Tivemos nós a alegria, o ensejo facultado pelo Todo-Poderoso de lermos nós ora 2 versículos inseridos aqui no capítulo de número 5 do segundo livro dos reis de Israel, onde mediante os versículos presentes que ora lemos aqui, nos revela os 7 mergulhos de Naamã. Mergulhos estes dos quais posso tematizá-los como sendo os 7 mergulhos da vitória. E mediante esses 7 mergulhos, podemos nós aqui extrairmos lindas lições para o nosso crescimento espiritual e o caminho que devemos percorrermos para alcançarmos uma vida vitoriosa. Digo-lhes a vós outros que Naamã, segundo a palavra do Senhor, era chefe do exército militar de Ben-Hadad II,
rei de Damasco, capital da Síria. Era homem grande diante de seu Senhor e também de muito respeito. Haja visto que Deus dera livramento os sírios por intermédio de Naamã. Naamã foi de fato um homem privilegiado, pois este teve os seus talentos reconhecidos pelo monarca. Haja visto que o rei naquele tempo, senhores, ele era na verdade o comandante supremo. Entretanto, ele colocava na frente de seu exército um general que pudesse comandar as suas tropas militares. Aqui, Ben-Hadad reconhece os talentos de Naamã e coloca Naamã como general de sua tropa militar. Vejamos bem, Naamã sendo privilegiado, Ben-Hadad, rei de Damasco, capital da Síria, ao ver os talentos impregnados neste homem, separa este homem como general e coloca na frente de todo o seu exército sírio, composto por milhares de soldados que estavam dispostos a obedecer às suas ordens. Naamã também, ele foi de fato, senhores, um homem bem-sucedido. Homem também este ovacionado, aplaudido e admirado pelos seus súditos, os seus soldados. Haja visto que os seus soldados tinham o grande general Naamã como modelo, como um exemplo. Não é à toa, queridos irmãos, que Naamã recebia aplausos e era admirado por todos, visto que este homem, por nome Naamã, ele na verdade foi um herói de guerra. Ele foi o ministro da guerra dos sírios. Este homem aqui trazia em sua farda, senhores, como decorações, pois ele tinha atingido o mais alto grau na carreira militar. Por isso Naamã era admirado, ovacionado e também aplaudido por todos. Naamã também foi um homem abençoado por Deus, pois a Bíblia diz que por intermédio de Naamã, Deus dera livramento aos sírios. Este homem também tinha uma esposa que lhe amava e se preocupava com ele, mas apesar de tudo isso, não fazia de Naamã um homem feliz por completo. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada nos diz que Naamã sofria de uma doença, que na Septuaginta, que é a versão da Bíblia hebraica para o grego, chamava-se de Tzaraate, que transliterando para o português tem a interpretação de lepra. Subentende-se que o grande general Naamã sofria de uma doença chamada lepra. E a lepra, senhores, era uma doença transmissível, causada por uma bactéria, que na verdade afetava tanto o corpo como também os nervos. E esta lepra, senhores, esta doença, ela ficava, passado o período de incubação, numa medida de 3 anos, para se manifestar no corpo de uma pessoa. E a principal característica de quem possuía esta doença era a insensibilidade do calor e muitas das vezes a mutilação da parte do corpo. No antigo Israel havia um lugar reservado para os leprosos, chamado de leprosários, que ficava fora do arraial. E no Novo Testamento, fora das muralhas de Jerusalém, ali o leproso era confinado, de lá não poderia sair, ele não poderia conviver no meio da sociedade, ele não poderia viver no meio dos seus familiares, pois eles eram considerados impuros, imundos, visto que a lepra ela era contagiosa. E eu lhe pergunto, quem teria coragem de ficar perto de uma pessoa leprosa? Quem ficava perto de uma pessoa leprosa corria o risco de ser contaminado por esta bactéria, que o levaria futuramente à morte. Por isso o leprosário era um lugar destinado, separado para os leprosos. Ali eles ficavam isolados, e a lepra, portanto, levava uma morte lenta, sofrida e também solitária. Subentende-se que todos aqueles que eram acometidos por esta doença, subentendia-se que não poderia mais viver no meio da
da família, não poderia mais viver no meio dos amigos, não poderia mais viver no meio da sociedade, porque ele era o impuro, o imundo. Agora, queridos irmãos, Naamã aqui foi um homem que procurou ocultar, esconder a sua lepra dos olhos de muitos e do conhecimento de muitos. Poucas pessoas sabiam da doença de Naamã, por isso que Naamã continuou na frente do exército de Ben-Hadad, porque se porventura os seus súditos soubessem que ele tinha tal doença, com certeza não queria ficar perto dele, para não ser contaminado pela lepra. Mas Naamã, com as suas vestimentas militares, com a sua indumentária, se vestia e cobria a sua lepra. Mas todas as vezes quando Naamã chegava do quartel-general ou das batalhas, das guerras, queridos, e quando chegava no seu quarto e começava a despir-se, o que ele via diante do espelho era um homem ferido, era um homem marcado. Agora você pode imaginar um homem que é admirado, ovacionado, aplaudido, respeitado. Este homem mesmo, admirado, respeitado, aplaudido, ovacionado, por debaixo das suas indumentárias tinha um homem que estava apodrecendo por dentro, porque a lepra estava acabando com o seu corpo. Aqui, queridos irmãos, eu entendo que este homem, por nome Naamã, ele precisava de um milagre para que pudesse ter o seu corpo restaurado, que pudesse ter o seu corpo limpo. Eu não duvido que Naamã procurou a cura em diversos rituais de deuses pagãos da sua época, à procura da cura do seu corpo. Eu não duvido que também Naamã procurou a cura através de pomadas, remédios, através da ciência, da medicina do mundo antigo, para tentar sarar o seu corpo ferido com aquela doença. Ora, queridos irmãos, Naamã com certeza se preocupou. Só quem sabia da sua doença era a sua companheira, era a sua esposa e a sua serva, ou seja, uma menina, uma jovem que fora trazida de Israel e servia a sua esposa como empregada. Haja visto que as mulheres escravas, elas ficavam a serviço pessoal da dona da casa em que vivia. Subentende-se que esta jovem fora trazida de Israel para a casa de Naamã e servia a esposa de Naamã. Porém, esta menina de Israel, que aqui era escrava da esposa de Naamã, conhecia um profeta chamado Eliseu. Profeta este que residia em Samaria, capital do reino. Profeta este que um dia saiu com os discípulos dos profetas para procurar ampliar a tenda da escola de profeta. Quando um deles achou por bem de pedir emprestado um machado para cortar madeira, para ampliar a tenda da escola dos profetas. Só que o ferro saiu do cabo, caiu no rio e afundou. Este profeta simplesmente perguntou: onde caiu o ferro? Aqui, meu Senhor, foi o local onde caiu o ferro. E este profeta fez o ferro flutuar sobre as águas e resgatou. Sim, aquela moça conhecia sim este profeta por nome Eliseu, que um dia uma certa sunamita achou por bem de hospedá-lo na sua casa, e vendo Eliseu a generosidade dessa mulher, achou por bem de abençoá-la, mas procurou saber o que ela tanto precisava. Haja visto que ela era rica, mas o seu moço chegou dizendo: ela tem tudo, meu Senhor, mas ela é estéril, ela não pode ter filho. Não pode? Pois eu profetizo um filho sobre a vida dela. Daqui a 9 meses não vai dar luz. Ora, cumpriu-se a palavra do profeta. Esta moça aqui, serva da esposa de Naamã, conhecia o profeta Eliseu, aquele mesmo qual uma viúva chegou para ele dizendo: ah, meu Senhor, o meu esposo era discípulo dos profetas, ele morreu e deixou uma dívida grande aqui, e os credores procuram
o que eu devo fazer? O profeta, iluminado pelo Espírito do Senhor, disse: pede vasos emprestados, não pede pouco, pede muitos. Entra na tua casa, fecha a porta sobre o frio e derrama um pouco de azeite que você tem nesses vasos emprestados. A mulher fez segundo a orientação do profeta, e a Bíblia Sagrada diz que a mulher pegou um pouco de azeite que tinha em casa e começou a despejar, derramar nos vasos que ela pediu emprestado, e começou a encher todos os vasos que ela tinha conseguido, e o vaso que ela tinha na botija não se acabava. Aconteceu que ela corre, vai até o profeta e diz o que aconteceu. O profeta olha para a viúva e diz: agora vai, vende tudo e vive do resto, vende tudo e vai viver do que sobrou. Ah, queridos irmãos, essa menina conhecia esse profeta, conhecia que Deus era na vida do profeta Eliseu, e Naamã precisava de um milagre na sua vida, porque a lepra estava ali levando para o sepulcro. Nesta noite eu tenho uma mensagem de Deus para o coração de pessoas aqui. Não adianta se esconder debaixo de indumentária, não adianta se fantasiar de crente, não adianta se pentear como crente. É preciso saber como é que você está por trás destas vestes, se você realmente está purificado da lepra chama do pecado, ou se você ainda traz essas marcas miseráveis. Mas nessa noite tem Deus milagre para fazer na vida de pessoas. Ele quer restaurar. Ninguém sabe, ninguém viu, não tinha ninguém. Ei! Naamã se preocupou com a sua doença, procurou escondê-la, mas não por muito tempo. Então ele viu que precisava de um milagre. Tomou a atitude de ir em busca desse milagre. Quando ele tomou conhecimento que a menina sabia acerca da existência de um profeta que residia em Samaria, capital do reino de Israel, ele se interessou em conhecer o profeta. Naamã teve que se revelar a Ben-Hadad. Vai à presença do rei e pede uma carta de autorização, de recomendação para o rei Jorão, rei de Israel, para que pudesse recebê-lo e pudesse limpá-lo de sua enfermidade. Naamã então prepara os seus cavalos, suas carroças, alguns presentes que ele achou por bem de levar, e começou a fazer a sua viagem, que durou cerca de mais ou menos 4 dias por questão da distância, que é equivalente de Damasco até Samaria, capital do reino, mais ou menos 138 quilômetros. Tinha que ir devagar, montado no ombro de um cavalo, no pátio do lugar. Naamã saiu de Damasco para Samaria, em busca da sua cura, em busca do seu milagre. Quem precisa de milagre não fica acomodado. Quem precisa de milagre não fica estacionado. Quem precisa de milagre não fica impregnado. Quem precisa de milagre toma a atitude de buscar o seu milagre. Quem acredita, levanta as mãos e glorifique o nome do Senhor. Ele chega na presença do rei Jorão, rei de Israel, apresenta a carta que ele recebera de Ben-Hadad e apresenta a ele. Haja visto que era muito comum no Antigo Oriente, de pedir carta de recomendação para se apresentar a outro, a autoridade real, monárquica dos reinos vizinhos, queridos. E Ben-Hadad deu essa carta selada por seu anel e entregou nas mãos de Naamã para que este pudesse apresentar essa carta a Jorão, o qual rogava, pedia que ele pudesse curá-lo. Porém, Jorão, ao ler essa carta,
viu que era pretexto de Ben-Hadad romper com ele e começar uma nova guerra. Mas bem verdade, Jorão mandou aquela carta acreditando que o profeta Eliseu era sujeito às ordens de Ben-Hadad, ou seja, de Jorão. Só que o profeta Eliseu era um homem de Deus, era um homem que obedecia à orientação divina, e Jorão era um homem que tinha levado uma vida miserável, longe dos caminhos do Senhor, e ele não estava ali para receber orientação nenhuma de Jorão. Por isso, quando Jorão lê a carta de recomendação, acha que seria um pretexto para começar uma nova guerra entre a Síria e Israel. Só que o profeta Eliseu tomou conhecimento acerca disso e mandou um recado dizendo: não tema, rei, não preocupe o seu coração, não tormente o seu coração, mande ele à casa de Eliseu, a casa do profeta em Samaria. Você pode imaginar agora esse homem, o grande general Naamã, indo para a casa do profeta Eliseu. Quando ele chega na casa do profeta Eliseu, você sabe o que esperava Naamã acerca da atitude de Eliseu? Esperava que Eliseu fosse recebê-lo, recepcioná-lo com toda a honraria possível. Pronto, o profeta achou por vir que me receber em casa. Com certeza, ele vai abrir a porta, vai me recepcionar dentro da sala. Com certeza, terá um chá, alguma coisa, uma boa recepção, com certeza. E quando ele chega na porta da casa do profeta, o profeta mandou a mensagem por intermédio do seu servo. Quando ele se apresenta ao servo de Eliseu, que ele sabe, Naamã olha, porque não conhecia o profeta, olha para ele: você é o profeta Eliseu? Não, eu não sou o profeta Eliseu. Eu vim trazer a mensagem do profeta para você. E o que foi que o profeta disse? Disse que o senhor pode ir por aqui, esse caminho aqui, e se banhe, mergulhe 7 vezes no rio Jordão. Ele se escandalizou. Eu pensei que iria rogar a Deus, fazer uma oração poderosa. Eu pensei que iria só tocar sua mão nas minhas feridas para que eu possa ser curado. E quando eu mergulhar 7 vezes no rio, barrendo, não são os rios de Damasco melhores. Queridos, pergunto-lhes a vós outros nesta noite: Eliseu mandou Naamã mergulhar quantas vezes? Quantas vezes? Por que 7 vezes? Por que não mandou mergulhar 2 vezes? 3 vezes? 4 vezes? 5 ou 6 vezes? Mas por que 7 vezes? Ora, queridos, porque segundo a numerologia bíblica, o número 7 é o número da perfeição e da totalidade. O milagre que Naamã precisava não poderia ser pela metade, tinha que ser na sua totalidade. Na sua totalidade. Porque quando Jesus manifesta o milagre na vida do crente, não é pela metade, não é para ser novamente manifesto o que ele tinha curado antes. Se for porventura Jesus curar uma pessoa, não pense você que você vai adoecer da mesma doença, porque se Jesus curou para curá-lo, se sarou para sarado, o milagre é completo. E quem acredita, levanta as mãos e glorifica o povo dele. É da sua totalidade. Diga para o seu irmão: quando Jesus cura, cura por completo. Diga para ele: quando Jesus sara, ele sara por completo. Quando Jesus cura, não precisa você ir para aqueles rezadores miseráveis que pegam uma mão e tem um rosto e começa a te dizer: quando Jesus cura, está curado. Decepcionado, volta pelo seu caminho. Uma viagem longa como essa, e ele trata dessa forma. Ele não respeitou as medalhas conquistadas em batalhas que tanto eu tenho. Sou ministro da guerra. Eu sou o tal. Eu sou o cara. Ei, meu filho, para Deus não tem maioral, não. Diante de Deus não precisa ter títulos honoríficos. Para Deus todos são iguais. Para
empinado, meu filho? Para que essa soberba miserável? Para que esse espírito de exaltação? Sente sempre! Não é porque eu sou pregador que sou mais do que você, não. Não é porque eu saio por aí pregando que eu sou mais do que você, não. Eu posso e me considero menor entre vós todos que aqui estão, porque diante de Deus não tem maioral, maior só Ele! Glória a Deus. Por isso todo espírito de exaltação caia por terra, em nome de Jesus de Nazaré. Eu conheço pessoas, irmãos, que me dão ânsia de vômito, pela soberba em sua alma, o orgulho em sua alma. Pessoas que passam diante de você sem mais que nem lhe conhece. Não tem prazer em cumprimentar e falar com você. O orgulho tomou conta do coração. Nós não precisamos disto. Nós não precisamos disto, está entendendo? Nós não precisamos de tal coisa. E nós não foi para casa com seu orgulho. Mas no mesmo caminho dos seus servos disseram, meu Senhor, mas se porventura ele tivesse pedido algo mais difícil ou complicado, o Senhor não o faria. A ficha caiu. Quando a ficha cai, ele diz, é verdade. É verdade. Caminhei de tão longe para cá. Simplesmente ele disse que eu mergulhasse 7 vezes no rio, que eu seria purificado da minha lepra. É verdade. E Naamã vai em direção ao Rio Jordão, queridos. E quando ele chega no Rio Jordão, ele, na verdade, começa a tirar as suas vestes. E quando ele começa a tirar as suas vestes, aqueles que acompanhavam Naamã viram as feridas abertas em seu corpo. E quão grande era a gravidade que a lepra tinha ocasionado em seu corpo. Quem sabe eles olharam e começaram a dizer um para os outros: que coisa horrível é essa? Que coisa mais feia é essa? Que coisa mais nojenta é essa? E Naamã entra nas águas do Rio Jordão e Naamã começa então a dar o primeiro mergulho da vitória. Irmão Alexandre, qual é o primeiro mergulho da vitória? Para aqueles que querem sair nessa noite vitoriosos, o primeiro mergulho da vitória chama-se o mergulho da obediência. Naamã teve que obedecer a orientação do profeta, porque a obediência é tão essencial para a vida vitoriosa quanto o oxigênio é importante para a alma. Então, queridos, não há vitória sem obediência, pois Naamã, para obter a vitória que tanto precisava, ele precisava primeiro obedecer. E o que me chama muito a atenção aqui, queridos, é que a palavra obediência ou obedecer, ambas essas palavras têm a tradução no hebraico e grego como chamar, e chamar aqui significa ouvir. Só que o ouvir aqui, queridos irmãos, requer ação, porque a obediência é ouvir e agir, é ouvir e fazer a orientação ordenada, está entendendo? Você lembra que Jesus estava na praia de Genezaré, quando de repente as multidões chegaram para acompanhar ele? Aconteceu que Jesus se sentiu apertado ali, mas só que ele olha para o mar da Galileia e o mar de Genezaré, praia de Genezaré, que é a mesma coisa. Ele vê 2 barquinhos, ambos os pescadores estavam lavando as redes, reparando as redes, costurando as redes. Um daqueles barcos era de Simão Pedro. Portanto, ele entra em um dos barcos, irmão Peninha, e quando ele entra em um dos barcos, aconteceu que ele olha para Simão Pedro e diz: empurrar o barco. Sabe o que foi que Simão fez? Deixou os seus afazeres, deixou o seu trabalho, ouviu a voz do Senhor e agiu, obedeceu. Foi até onde Jesus estava, empurrou um pouco o barco. Jesus pregou a multidão. Ao pregar a multidão, achou por vir Jesus abençoar a atitude de Simão Pedro, dizendo: volte ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Contudo, Simão Pedro diz: passamos a noite toda pescando e não pegamos nada. Vai segundo, vai segundo, vai segundo, vai segundo a tua palavra. Nós voltaremos e lançaremos as nossas redes. Obediência é ouvir e agir, é ouvir e agir. Só que
Não adianta buscarmos vitória para o nosso corpo físico ou para a nossa vida secular se não sermos obedientes para ouvirmos e agirmos. Por questão do tempo, eu finalizo aqui, paro aqui. Fazer como nosso pastor, né? É bom deixar o povo com sede do que matar afogado. Ficamos entregues no nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Cadê a cantora? Eu quero uma cantora para me ajudar aqui. Eu quero uma cantora, tem uma cantora aí, me diga aí, não, Neuza Leite, o nome é forte, é poderoso. Cadê a Neuza Leite? Ah, tá ali. É o nome fora que Neuza Leite. Ela vai louvar ao Senhor e sabe o que é que nós vamos fazer? Você sabe o que é que nós vamos fazer? Adorar, diga adorar. Quantos querem adorar a Ele comigo agora? Você está preparado para sentir a presença forte dEle? Você está preparado para sentir a porção dobrada do Espírito do Senhor que desceu sobre a vida do profeta Eliseu, descer na sua vida? Então se prepare, quem pensou que o culto missionário era um culto frio, um culto alheio, apropriado, se enganou. Culto missionário é culto de bênção, de poder, de revelação, é culto de glória! Por isso adore, por isso adore. Por isso adore, por isso adore, igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Tem alguém nessa noite que quer receber o perdão de Cristo, se reconciliar? Tem alguém que quer se reconciliar? Levante a mão se quer se reconciliar com o Senhor. E dê um sinalzinho que quer receber Jesus ou se reconciliar. Jesus. Aleluia.